Olá, boa tarde. Este é mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Será que o Antigo Testamento atualmente ainda faz sentido ou está ultrapassado? Será que nesta porção da Bíblia continuamos a encontrar verdades de Deus para a nossa vida em pleno século XXI? Para falarmos sobre este tema está hoje connosco o pastor Carlos Fontes, é professor do Monte Esperança, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus e é autor também deste livro, O Antigo Testamento Hoje, das edições NA da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, um livro bastante recente, o primeiro, não é? Exatamente. Do professor e pastor Carlos Fontes. Obrigada por estar connosco. Obrigado também. Para começar, apenas para esclarecer, como é que é feita a Bíblia, feita a divisão da Bíblia? Esta divisão entre Antigo e Novo Testamento? Ok, em termos de nomenclatura, chamar Antigo ou chamar Novo, e chamar Novo, estamos a fazer uma divisão parece que temporal. Mas mais do que temporal, a grande divisão tem a ver com o foco que Deus fez em termos de revelação. Deus foca num povo, que é o povo de Israel, que ele tinha usado como um meio para chegar a todo o mundo, e depois chegamos ao Novo Testamento, que é o tempo em que Deus gasta, digamos assim, e aparece para a igreja, surge diante da igreja, construindo a sua igreja. Então temos um foco num povo, e depois temos um foco noutro povo, dizemos assim. E também porque o próprio Senhor Jesus faz ali, se quisermos, a separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, há um povo no Antigo Testamento, povo de Israel, a quem Deus se quer revelar e através dele chegar a todo o mundo. Entretanto, esse povo fecha-se e Deus envia o seu Filho, e é aí que entra a questão do Novo Testamento. O seu Filho, que vai ser ele o próprio revelador de Deus, pessoalmente, em pessoa, revelando-se a toda a humanidade via a Igreja, que é o organismo de Deus na Terra nos dias de hoje. Dentro de toda a Bíblia, qual é a mensagem principal, o foco, o fio condutor do Antigo Testamento? Há muitos anos eu tive um professor que dizia, se rasgássemos a Bíblia, página a página, de cada página verteria sangue. A ideia é que a Bíblia é um plano redentor de Deus, tem a ver com a intenção de Deus trazer o homem para si, ou seja, desde a primeira à última página, Deus anda atrás do homem, à procura do homem. Diríamos que é o programa redentor de Deus para a humanidade. Nesse sentido, como é que surge então o interesse de escrever este livro, o Antigo Testamento Hoje, para conhecermos esse plano de Deus, não é? E outros temas que encontramos aqui? Uma das coisas que me preocupa como pastor e professor também é perceber a negligência que temos para com cerca de 2/3 da Bíblia. Nós estamos a falar do Antigo Testamento, que compõe a maior parte do texto sagrado. Eu penso que há uma negligência instintiva para com o Antigo Testamento, exatamente por causa do preconceito da palavra antigo, velho, está ultrapassado. E eu penso que restaurar as verdades que estão no Antigo Testamento é extremamente importante. Porquê? Porque ainda que haja, vamos chamar uma peça de teatro com 2 atos, há um só fio condutor, há uma só ideia, há um mesmo Deus, há um mesmo conjunto de princípios. Eu penso que perder o Antigo Testamento, iremos perder grande parte e mais. Os grandes princípios, que são os mesmos em Antigo e Novo Testamento, só serão claros no Novo se nós começarmos a trabalhar com o seu embrião no Antigo Testamento. E neste livro, quais foram os temas escolhidos para podermos então apresentar o Antigo Testamento hoje? Pronto, a grande ideia foi, para ajudar a dar uma ideia sobre o Antigo Testamento no seu genérico, ou no seu geral, tenho aqui 114 textos. São 114 textos extraídos do Antigo Testamento por ordem cronológica. Eu penso que eles são textos-chave. Começando em Gênesis. Começando em Gênesis e terminando no livro de Malaquias. Mas o critério não foi livro a livro, o critério foi versículos que eu achei que tinham grandes ideias, grandes verdades por detrás e que depois, por forma cronológica e abrangendo mais ou menos todas as eras históricas do Antigo Testamento, elas todas juntas damos uma ideia muito geral, procurando sempre encontrar verdades contemporâneas nos textos. No meio disto tudo, respondendo à pergunta, afinal o Antigo Testamento ainda é relevante, ainda é atual? Exatamente, por isso é que eu estava a dizer. O novo precisa do antigo para se descodificar e as verdades são as mesmas. Eu penso que esta é uma das formas erradas de ler a Bíblia, é exatamente quase conceber um Deus do Antigo Testamento totalmente distinto do Novo. E se estudarmos a Bíblia de forma homogénea e harmoniosa, nós iremos constatar que o mesmo Deus do Antigo o Deus do Antigo Testamento é exatamente o Deus do Novo, e os princípios, os valores, as verdades são exatamente os mesmos. Este livro ajuda também o leitor a percorrer um pouco esse caminho, não é? Como nos disse, a partir de Gênesis. Como é que ele está organizado? A quem é que se destina? Ok, é uma boa questão. Aliás, este livro é concebido a pensar exatamente num público não muito conhecedor das Escrituras, pessoas que tenham interesse em conhecer a Bíblia. Está numa linguagem extremamente simples. É verdade que eu tenho uma certa intenção
uma intenção muito subtil, mas está lá. Eu procurei também dar um pouco de teologia e de doutrina através dos pensamentos que fui expondo. Portanto, são pensamentos muito curtos, com uma página e meia por pensamento, e tem uma particularidade muito interessante, porque vai ajudar também o leitor. Eu tenho algum feedback do leitor, porque estes pensamentos foram construídos, inicialmente, a maior parte deles, num blog. Nós tínhamos um blog disponível, online, onde nós poderíamos expor estes pensamentos, e as pessoas, nós encontramos o feedback com algumas perguntas. Então, este livro, em alguns dos pensamentos, podemos encontrar, além do pensamento, além do texto bíblico comentado, depois temos algumas perguntas que foram feitas pelos leitores do blog, e também as respectivas respostas. Portanto, temos aqui um elan, temos aqui uma segunda linha de pensamento que vai ao encontro, certamente, de muitas das curiosidades e muitas das perguntas dos nossos leitores. Para terminar o nosso programa, destas 114 meditações que encontramos aqui, todas elas baseadas e fundamentadas no Antigo Testamento, quais são as principais verdades que podemos extrair e que convém mesmo lembrar agora a fechar o nosso programa? É muito difícil especificar a verdade. O que eu posso dizer é que há duas grandes ideias de fundo que são comuns ao Antigo e ao Novo Testamento. É este caminho do programa Redentor de Deus, como definir, digamos, o grande plano de Deus. Nós vamos encontrando um Deus que é o mesmo Deus a revelar-se, e o Deus que se revela, isto é muito importante perceber isto na Bíblia, o Deus, à medida que Deus se revela, Ele vai revelando os aspectos do seu caráter que correspondem à necessidade humana. A ideia é, à medida que vamos apresentando Deus, vamos percebendo como Ele supra as necessidades do homem. Portanto, desde as necessidades do relacionamento uns com os outros, desde os valores da sua dignidade pessoal, desde as questões de eternidade, desde as questões do dia-a-dia, dos problemas que vão surgindo nos contactos uns com os outros, situações da profissão, situações que aparecem entre família. Portanto, todas estas coisas são, eu costumo dizer que a Bíblia tem tudo. A Bíblia contém todos os temas. E eu penso, e espero que sim, que com estes 114 pensamentos, de alguma maneira, vamos tocando em todas as áreas atinentes à nossa vida diária. E percebemos que Deus está presente, não é? Em toda a história, não é? Desde o princípio, inclusive na história da nossa vida. Exatamente. Obrigada, pastor, por ter estado aqui à conversa connosco. É o primeiro de muitos livros, quem sabe o Novo Testamento hoje. Quem sabe. Que possamos continuar, de facto, atentos ao que Deus nos quer falar através da Bíblia. A Bíblia, que é sem dúvida um livro inesgotável e inspirado pelo nosso bom Deus. Ao ler o que Ele fez com os nossos antepassados, tiramos lições, aprendemos a confiar nele e a experimentar a transformação que Deus pode fazer também nas nossas vidas. Foi por isso que o nosso convidado de hoje escreveu o livro O Antigo Testamento Hoje, que lhe demos a conhecer, um livro que nos ajuda a refletir sobre este assunto. Hoje temos ainda para lhe oferecer alguns exemplares deste livro para os primeiros que nos contactarem. Para o 21-771-0530, os contactos da Aliança Evangélica Portuguesa, 21-771-0530. Se já não for a tempo, temos também para oferecer o devocional Palavra para Cada Dia, da MEVIC, para o acompanhar na leitura diária da Bíblia. Mais logo voltamos a estar consigo na Antena 1, às 22h45, e regressamos aqui à RTP2 na próxima segunda-feira. Até lá, se Deus quiser. Luz das Nações. Das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações.